Uma onda estranha está se espalhando na Rússia. Jovens influenciadoras ensinam meninas a encontrarem soldados prestes a partir para a guerra e se casarem com eles na véspera da partida. Parece até um filme de suspense, mas a realidade é devastadora. Se o soldado morre, a noiva vira viúva e herda milhões de rublos do governo russo. E esses valores são assustadores. Em algumas regiões, o bônus por uma perda chega a $200 mil. Isso significa que russos podem ganhar 20 vezes o salário médio em um único ano, apenas ao se casarem ou ao terem alguém da família que desaparece na guerra. Você já parou para pensar? Essa prática está se tornando uma verdadeira indústria. As famílias de soldados querem o dinheiro e as novas esposas, também. Aqui entra uma história que chocou a nação. Um soldado de 40 anos que se casou no dia seguinte ao alistamento, sem contar nada à família. Sabemos que a surpresa foi maior ainda quando ele morreu no fronte. O pagamento? Aproximadamente $180 mil. Qual foi a reação? A irmã do verdadeiro familiar reivindicou o dinheiro, enquanto a esposa de mentira também alegou a mesma herança. É como o enredo de um drama criminal, mas tudo aconteceu de verdade, dentro da Rússia. A mídia começou a investigar, e o resultado deixou todos boquiabertos. Essas histórias são mais comuns do que se imagina. Redes sociais como encontros com pauldrons, uma expressão que significa alguém vestido em uniforme. Jovens mulheres, seduzidas por dinheiro fácil, criam estratégias para conquistar soldados, e até criam grupos especializados em marcar encontros com jovens uniformizados. Você consegue imaginar? Uma verdadeira teia de engano, manipulação, ambição e traição. E o que torna tudo ainda mais sinistro? Essas jovens sabem que se seu plano der certo, podem receber uma bolada na hora certa. Por outro lado, as famílias reais das vítimas estão desesperadas, enquanto os soldados, muitas vezes, nem sabem que essas conexões existem. Lá, o cheiro de mentiras é forte, e o som das negociações, silencioso e mortal. Essa história revela uma crise moral, onde dinheiro e vida se confundem numa teia de engano que talvez nunca tenha fim. Você consegue apoiar uma situação tão desesperadora? E até onde esse mundo de falsas promessas pode chegar? Tudo começou com uma inquietante descoberta. Em várias regiões da Rússia, histórias chocantes estão emergindo que parecem quase inacreditáveis. Jovens mulheres, impulsionadas por motivos obscuros, estão se envolvendo em uma prática assustadora. Alguns grupos na internet, com nomes como datas com escudo, uma expressão aparentemente usada para quem está em uniforme, estão alimentando essa rede de enganos. Você consegue imaginar o que acontece por trás dessas aparências de patriotismo? Mas o pior ainda está por vir. Crime organizado também entrou nessa jogada macabra. Uma quadrilha remota na Rússia manipula homens solitários, convencendo-os a se alistar no exército. No dia seguinte, eles fecham falsos casamentos, tudo para engordar ainda mais o caixa dos criminosos. Eles roubam o salário, o bônus de assinatura, tudo que o soldado deveria receber. E por que isso acontece? Porque no fundo, esses esquemas lucram com a tragédia. Enquanto Putin diz que a Rússia é um refúgio de moralidade, histórias como essa revelam uma verdade perigosa, a decadência moral enraizada na própria sociedade. Mais assustador ainda é o silêncio em torno dessas histórias. Enquanto soldados arriscam suas vidas sem garantia alguma de proteção, os boatos sobre esses crimes se propagam, mas poucos se preocupam de verdade. Você consegue imaginar uma situação tão desesperadora e silenciada? Pense na dor dessas mães, no horror que subsiste na sombra do conflito. Quer um exemplo? Veja o caso de Vadim Vachenko, um jovem de 22 anos de Lermontov. Em fevereiro de 2025, ele foi brutalmente torturado, trucidado com facadas. Agarrado por uma corda molhada de água fervente, até perder a vida. Seus assassinos com antecedentes de homicídio foram recrutados pelo próprio exército, promovidos como heróis e agora continuam impunes. A mãe de Vadim, Natália, clama por justiça, enviando apelos ao sistema, mas as investigações parecem eternamente atrasadas. Você consegue sentir o peso dessa injustiça? Soldados na linha de frente e crime organizado, todos enredados num ciclo de violência e silêncio. E aí fica a pergunta, até quando essa cegueira vai continuar? O que mais precisa acontecer para que o mundo perceba a verdadeira face dessa cruel sociedade? Mesmo que o caso seja levado a julgamento, os criminosos que mataram Vadim Vachenko poderiam simplesmente voltar à frente de batalha em vez de serem punidos. Histórias como essa raramente aparecem na grande mídia, por isso criamos este canal.
Se você quer acompanhar nossos próximos vídeos, não deixe de clicar em curtir e se inscrever abaixo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Não leva nem um minuto e não custa nada. Sou o Sam, e vejo vocês na próxima. Após as ações de bloqueio na internet na Rússia, muitos questionam a verdadeira razão por trás dessas medidas. Putin afirma que são necessárias para impedir drones ucranianos, mas há inconsistências nesse argumento. Sua lógica não cola, sobretudo porque ele fecha regiões de leste onde esses drones quase nunca aparecem. Por que então bloquear partes do país? Se pegarmos o que não é bloqueado, a resposta fica clara. Redes sociais estrangeiras como Instagram, Twitter e Facebook já estão proibidas por lá. Mas o mais impactante é que aplicativos essenciais à comunicação, como WhatsApp e Telegram, também estão sob severa repressão. 2 aplicativos usados intensamente pelos russos. Mas por que Putin quer tanto controlar essas plataformas? Enquanto isso, apps governamentais como Max, sites de notícias estatais e jornais preferidos do próprio Putin continuam acessíveis. É como se a narrativa oficial pudesse ser consumida apenas por dentro do reduto autorizado. Ou seja, os russos podem falar, ler e navegar, mas somente dentro do que o Kremlin permite. E a motivação por trás de tudo isso? Dinheiro. O governo está quase sem recursos. E a única alternativa é recorrer ao bolso do próprio povo. Recentemente o parlamento aprovou uma das maiores aumentos fiscais da história, enquanto cortes de serviços sociais atingem os menos favorecidos. Putin afirma ser um estudioso da história, mas será que ele conhece a Revolução Americana? Grandes aumentos de impostos costumam gerar revolta, e elas já estão começando a ferver na Rússia. Nos dias que antecederam as manifestações, ativistas foram detidos na entrada de suas casas. Uma mobilização planejada em Vladivostok também foi barrada sob o pretexto de celebração do Natal. Mas por quê? Por que toda essa repressão agora? O país está quase à beira de uma revolta silenciosa, enquanto o governo tenta manter o controle. A verdade é que por trás das muralhas digitais, um país inquieto luta para respirar sob o peso da opressão. Essa história de controle absoluto, de censura e de impostos altíssimos está alimentando uma faísca que pode transformar toda a nação. Você consegue imaginar até onde tudo isso pode chegar? A resistência está crescendo, e o que antes parecia invisível agora explode na rua. E a pergunta persiste, até onde o governo vai para manter sua autoridade? E quais são os limites da paciência do povo russo? Uma coisa é certa, a luta por liberdade está apenas começando. Após anos de repressão digital, os russos começaram a descobrir que não podiam mais confiar na narrativa do governo. Putin insiste que o bloqueio na internet é para garantir a segurança nacional, ameaçando drones ucranianos que quase não aparecem nas regiões orientais. Mas por que bloquear partes do país que pouco têm relação com o conflito? A resposta está nos detalhes sórdidos. Enquanto o acesso a redes estrangeiras como Instagram, Twitter e Facebook foi sumariamente proibido, aplicativos essenciais para a comunicação, como WhatsApp e Telegram, continuam sob forte controle. Essa atitude revela algo assustador. O governo quer limitar tudo que eles não conseguem controlar. Por que Putin tenta tanto sufocar essas plataformas que os russos usam diariamente? A resposta é clara: o medo de que a verdade escape. Apps governamentais como Max, sites de notícias oficiais e jornais favoritos do Kremlin permanecem acessíveis, criando uma bolha de informações controladas. O que todo mundo pergunta é: para onde vai o dinheiro? A economia está de cabeça para baixo. A arrecadação despenca e o governo recorre ao próprio povo para manter as finanças. Os impostos estão nas alturas. Recentemente a Rússia aprovou um dos maiores aumentos fiscais da história, e cortes em serviços sociais deixam os mais vulneráveis à mercê do Estado. E enquanto isso Putin, que se apresenta como um estudioso da história, parece não entender uma coisa: o povo russo não gosta de impostos altos sem uma contrapartida. A insatisfação começa a ferver. Antes mesmo de as manifestações explodirem, ativistas tiveram suas casas invadidas e detidos. Em Vladivostok, uma manifestação planejada foi ilegalmente impedida, com a desculpa de que o país precisava de celebrar o Natal. Mas por trás dessas ordens, há algo mais sombrio. Qual o verdadeiro motivo por tudo isso? O medo de uma revolta silenciosa cresce a cada dia. Os cidadãos estão cansados de serem reféns de uma censura que sufoca suas vozes e de uma crise econômica que não dá trégua. É como se uma fogueira estivesse balançando sob as próprias cinzas, pronta para explodir.
Cada ação repressiva, cada taxa exorbitante só aumenta a tensão. Você consegue imaginar até onde isso pode chegar? A resistência está se formando, escondida nas sombras, mas pronta para acender uma chama. A noite digital se torna cada vez mais escura, mas os russos não vão aceitar calados para sempre. A questão é, até onde o controle do governo pode resistir ao desejo de liberdade que cresce em cada esquina? O povo russo está começando a perceber que a maior ameaça não vem de drones ou de sanções, mas de uma opressão silenciosa e contínua. E no fundo, a grande pergunta permanece: qual será o próximo capítulo dessa história de resistência e esperança?